Olá, gente. Bom dia mais uma vez, né? Como eu havia falado, irei estar fazendo a correção da atividade de casa que foi passada sexta-feira, dia 22/5, né? Livro branco, páginas 6 a 9, ok? Página 6, questão 11. A questão 11, gente, é sim, sim. Daí sua explicação, você vai elaborar uma explicação voltada para esse sim, certo? Questão 12. A questão 12, ele quer que você... As orações, elas estão na ordem indireta e vocês reescrevam elas na ordem direta. Então, bora lá. Letra A na ordem direta. As crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia, certo? Então, aí, a letra A vem o sujeito as crianças, o verbo leem, depois você irá encaixar todos os complementos. Letra B. A autora chinesa, certo? Escreveu uma criança única. Uma criança única, gente, é o nome do livro, então não é o sujeito, certo? Algumas pessoas tiveram dúvida em encontrar o sujeito aí nessa frase. Lembrando que sujeito é de quem a frase está falando, as informações da frase inteira está se referindo a uma criatura ou várias, certo? Então aí o sujeito é a autora e o verbo é escreveu, né? A autora chinesa é o sujeito e o verbo escreveu e encaixa todo o resto do complemento, certo, gente? Letra C. A avaliação considerou temas e gêneros diversos. A avaliação considerou temas e gêneros diversos. A avaliação é o sujeito, considerou é o verbo e temas diversos complementos, certo? Questão 13. A questão 13 é para você ler as frases e acrescentar complementos. Ela é pessoal, eu vou dar sugestão de respostas, certo? Letra A. Os livros ajudam as crianças em seu desenvolvimento, né? Seu desenvolvimento é uma sugestão e um complemento aí para vocês. Letra B. Os livros ajudam as crianças em suas relações familiares. Suas relações familiares é uma sugestão de complementos para vocês. Questão 14. As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento que era as crianças, certo? Ainda assim, foi possível acrescentar mais complementos. Por quê? Tá? Então, você vai explicar por quê. As frases, elas são constituídas de sujeito, verbo e complementos. A quantidade de complementos, gente, ela é o que você quiser encaixar na frase, o que você quiser colocar. Não existe uma quantidade, um número, só posso botar 2 complementos, 3 complementos. Não. Você pode encaixar o número que você quiser, certo? Então, os complementos, né? Tá com coerência, coesão aí na frase, tá coerente? Você vai encaixando os complementos. Aí é opcional, é uma opção sua, certo? Não há uma regra sobre a quantidade de complementos. Então, de acordo com o verbo, né? O verbo, ele vai pedir alguns complementos. Então, o verbo receber, ele pede, né, 2 complementos. Então, aí é de acordo com cada verbo. Tem verbo que não dá pra gente encaixar tantos complementos, mas vai existir verbo que dá pra gente encaixar 2, 3 complementos, tá? Que é o verbo ajudar, que diga. Questão 15. Ele pede para você reler o título e a letra A pergunta: o que ou quem o título da notícia está destacando, né? Esse título está destacando o quê, tá? Está destacando o nome da instituição Unesco. Está destacando Unesco, a instituição. Então, aí, essa ordem, né, direta que está aqui, então, está destacando Unesco, tá?
Letra B, ele pede que você reescreva o título e que você deixe destacado a lista dos melhores livros infantos juvenis, né? Então, para isso acontecer, a gente tem que inverter a ordem, certo? Então, uma dica de como poderia ser é: divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros à Unesco. Então, para eu destacar, eu coloquei no início da frase lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros e coloquei Unesco lá para o final, ok? Questão 16. A questão 16, ele pede que você reescreva na ordem direta como se fosse torná-la um título de notícia. Então, ele quer que esse trechozinho que está aqui no quadrinho lilás, você reescreva ele na ordem direta, né? Porque ele está na ordem indireta. Então, como é que vai ficar? Os selos, seleção, cátedra, 10 e distinção, cátedra, 10, reúnem os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil. Essa é a ordem. Estão percebendo que eu inverti o que estava no final, coloquei tudo para o início, certo? Questão 17. A questão 17 ela é uma questão pessoal. Você vai explicar aí com suas palavras que relação há entre o título, né, e o seu enredo, o que a história conta. Que relação tem o título com a história, com o que está sendo aí dito? Aí você vai explicar aí com suas palavras, tá? Questão 18. Quais são as palavras empregadas para qualificar as roupas do personagem principal? Gente, aí é os adjetivos, né? Ele quer que você retire os adjetivos que foi usado para indicar a qualidade, né, das roupas. Então, são gravata, bordeaux, não sei pronunciar muito esse nome, camisa pregueada, terno riscado, certo? Suas melhores roupas na madeira bem talhada, bem lixada, bem pintada, melhor corpo. Então, esses são os adjetivos que está aí ligado, né, às roupas, certo? Questão 19. Questão 19, ele quer que você retire o trecho do texto que demonstra que a dona acreditava se tratar de uma pessoa. Que trecho, né? Confirma que ela acreditava que aquele, como é que eu digo? Aquele manequim era uma pessoa. Trocou-lhe o copo, ainda cheio e suado, por outro de puras pedras e âmbar. Atirou-se a conversar, sem preocupações de tema, cuidando apenas de mantê-lo entretido. Então, o trecho é o que inicia, trocou-lhe o copo ainda cheio e vai até entretido, certo, gente? Vocês vão retirar esse trecho que está no texto. Passando para a página 8, questão 20. Ele pede que você, no trecho, sorridentes os donos da casa se declaram encantados por ter ele trazido um amigo. Há uma informação antes do sujeito. Reescreva esse trecho, né? Deslocando essa informação sem alterar o sentido do texto. O sujeito é os donos da casa. Antes do sujeito tem sorridentes. Ele quer que a gente retire sorridentes do início, inicie a frase com o sujeito e coloque sorridente em outro lugar, né? Que se encaixa de forma coerente, certo? Na oração. Então, fica: os donos da casa, sorridentes, declaram-se encantados por ter ele trazido um amigo. Questão 21, letra A. Alternativa A é a correta. Questão 22, letra A. Ordem direta. Certo? E letra B, ele quer que você reescreva a oração alterando para a ordem indireta.
Então, um exemplo pode ser: disse sua opinião ao marido. Ao final da festa, a dona da casa. Disse sua opinião ao marido. Ao final da festa, a dona da casa. Então, eu coloquei o sujeito, a dona da casa, lá no final da oração, certo? Essa é uma opção que pode ser feita, mas também vocês poderiam reescrever, né? Se caso quem fez diferente, na próxima aula a gente conversa sobre sua opção, se ela ficou correta, certo? Questão 23, letra A, ele pergunta: que termos intercalam o sujeito e o verbo nas duas orações? Você vai olhar qual é o termo que está separando o sujeito e o verbo. Na primeira é estático e reflexivo. Na primeira é estático e reflexivo. Já na segunda, interessada e curiosa. Interessada e curiosa, certo? Letra B. Ele quer que na letra B você reescreva essa oração que está na ordem direta, passando-a para a ordem indireta. Como é que ficaria? Leu toda a notícia a mulher interessada e curiosa. Leu toda a notícia a mulher interessada e curiosa. Também a mulher poderia ficar lá no finzinho da oração. Também dá certo. Página 9 e última que foi para casa. Letra C. A letra C ela é pessoal. Ele quer que você reescreva a primeira oração de maneira que não haja nenhum termo intercalando, né? Não é pessoal, gente, desculpa. Vocês vão retirar o termo que intercala e reescrever. Então, como é que fica? Estático e reflexivo é ele oferecia um sorriso de perfil. Estático e reflexivo, ele oferecia um sorriso de perfil. Então, ele queria que você reescrevesse tirando o termo intercalado do meio do sujeito e o verbo, colocando ele em outro lugar. Não era para retirar todo da frase, certo? Então, o que o livro fez, né? Qual uma opção de ser feita? Iniciar a oração com esses dois termos e logo em seguida, né, acrescentar o sujeito e o verbo e o complemento. Então, estático e reflexivo, ele oferecia um sorriso de perfil. Questão 24, vocês vão marcar letra A, letra C e letra D. Letra A, letra C e letra D. São essas três alternativas que é para ser marcadas. Questão 25, letra C e letra D. Certo? Tchau, tchau e até a próxima correção, gente. Beijos, fiquem com Deus.